Às vezes, falarmos a verdade nos custa caro, irmão. Muitas vezes temos prejuízo, sofremos danos materiais, danos espirituais e muitas vezes sofremos perseguições. Então, quando nós vamos falar a verdade, nós temos que analisar se aquela pessoa para quem nós vamos falar, se ela está preparada para ouvir. Nós vemos aqui, irmão, no capítulo 6 de Marcos, do versículo 14 em diante, a respeito de João Batista, um homem de Deus que foi decolado por falar a verdade. Irmãos, ele viu uma traição de Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes, e ele foi falar para Herodes que aquilo não era certo, aquela traição não era certa, ele estaria em pecado diante de Deus, traindo o seu próprio irmão, e aquilo gerou um ódio no coração de Herodias, irmãos, e João já estava preso, e com o passar dos dias, a filha dela se apresentou dançando para Herodes, e Herodes gostou muito. E como ele gostou daquela apresentação, ele prometeu para aquela sua filha, para a filha de Herodias, que daria para ela até a metade do reino. O que ela pedisse, ele daria. Irmãos, e como o inimigo ele é astucioso, já colocou na mente da menina antes dela pedir para que ela consultasse a sua mãe. E quando ela voltou para consultar a sua mãe pediu para ela que pedisse ao seu tio Herodes a cabeça de João Batista em uma bandeja. E assim a menina fez. Como Herodes havia prometido isso perto dos seus príncipes, daquela multidão que ali estava, ele não pôde mais voltar atrás com aquela fala. E ali foi concedido por ele que João fosse decolado e a tua cabeça entregue em uma bandeja para a filha de Herodias. E ela pegou a bandeja com a cabeça de João e entregou para a sua mãe. E ali ficou consumado, irmão, o sacrifício de João por falar a verdade. E nos dias atuais não é diferente, meus irmãos. Às vezes nós vemos alguém, até mesmo em uma traição, a pessoa se afundando em um pecado, alguém traindo a esposa ou a esposa traindo o esposo. E às vezes queremos aconselhar. Irmãos, e muitas vezes nós criamos uma situação terrível, uma situação desconfortável, onde gera atritos, divergências de opinião, brigas e às vezes até morte. Por isso, irmão, nós temos que orar a Deus. Quando você ver uma situação como esta, ora a Deus, entrega na mão do Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é o justo juiz. Ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Coloca nas mãos de Deus. Ah, mas eu preciso avisar, eu preciso falar. Irmão, a pessoa quando ele está no pecado, irmão, ele se torna inimigo daquele que o tenta informar sobre o pecado. Herodias não foi diferente. Então está aqui, irmão, às vezes você está vivendo uma situação, vendo um casal se destruir, um relacionamento, uma família se desmanchar, e você às vezes quer dar um conselho. Irmãos, vamos orar a Deus para que Deus nos dê a condição de vermos e frearmos a nossa língua e colocar na mão de Deus, para que Deus possa tomar uma providência, criar um caminho, e nós não venhamos a sofrer danos por tentar avisar alguém sobre uma traição, sobre algo que vai nos comprometer. Nós estamos falando aqui sobre traição
porque foi o que aconteceu com João. Mas, irmãos, quantas outras coisas que nós vemos acontecer na vida de alguém e nós queremos avisar, como diz, abrir os olhos daquela pessoa para que ela não caia em um buraco. E muitas vezes, irmão, nós tentamos tirar alguém do buraco e quando vamos ver, nós estamos dentro do buraco. Então vamos clamar a Deus, pedir para Deus nos dar luz, para que nós possamos saber entrar e sair, abrirmos as nossas bocas na hora certa, falarmos na hora certa, para que não venhamos a ter prejuízo, para que nós não venhamos a sofrer perseguições. Está aqui uma parte que Deus colocou dentro do meu coração. Gostaria que você ouvisse esse vídeo. E ao ouvir esse vídeo, você também participasse. Porque duro é para alguém tentar abrir o olho de alguém que está caindo em uma tentação e ter em poucas horas, em poucos minutos, instantes, aquele ou aquela como seu inimigo. Deus te abençoa e vamos vigiar para que Deus possa guardar-nos de todo mal e da aparência do nosso inimigo. A paz de Deus esteja dentro do teu coração.